A gente vai falar sobre um assunto que tem sido um serviço, né, que tem sido acessado por cada vez mais brasileiros, que é a cirurgia bariátrica. Você sabe o que é isso? Pois bem, uma aliada importante, né, quando as dietas não são mais suficientes para emagrecimento e o peso. E quando o peso prejudica a saúde do paciente, principalmente. Então, para falar conosco sobre a cirurgia bariátrica, o cirurgião especialista em aparelho digestivo, o Dr. Renê, que já está conosco no nosso sofá, e a gente vai falar com ele, né, para aprender um pouco mais sobre esse procedimento que assusta muita gente muitas vezes. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Opa, deixa eu tirar aqui só um pouquinho. Bom dia. Não sei se foi uma indireta, o Dr. Renê está aqui hoje, o pessoal está achando que a gente está um pouco gordinho. Não... Tem aqui um catálogo interessante. Bom, a cirurgia bariátrica, não é aquela é conhecida como a redução de estômago, seria essa, né? Exato. Cirurgia bariátrica é o termo, né? Baros é peso, né? Então, cirurgia bariátrica são os procedimentos envolvendo a meta de perda de peso. Né? Então, ela tem diferentes procedimentos ou dependendo do procedimento ela muda de nome também? Bom, existem diferentes técnicas, né? Tem técnicas que vão de acordo com o perfil do paciente, né? Um exemplo claro são pacientes, por exemplo, diabéticos, obesos, determinadas técnicas, além de reduzir o peso, cura o diabetes desse paciente. Olha só que interessante. Isso é muito interessante. Pelo que a gente percebe, doutor, eu sei lá se me corrija se eu estiver enganado, mas é uma cirurgia completamente em favor da vida, né? Ela foi criada em favor da vida, ou seja, a obesidade mórbida, aquela obesidade que tem prejudicado diversas áreas da vida da pessoa, como a diabetes também que pode ser. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a intenção da cirurgia, o porquê ela foi criada, desenvolvida nesse espaço. Um princípio básico é que a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, né? A gente recebe muitos pacientes no consultório, são pacientes que falam assim, doutor, eu estou um pouquinho gordo, né? Eu gostaria de perder essa barriga. Então a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia com o objetivo de você reduzir a obesidade e reduzir os problemas associados à obesidade. Então isso é muito importante. A obesidade ela nunca caminha sozinha. À medida que o paciente ele vai envelhecendo, né? O paciente com 20, 22, 25 anos, a hipertensão arterial ela começa a aparecer, os problemas de colesterol, o próprio diabetes, né? Problemas articulares, né? Muito comum o obeso ele ter problemas de locomoção, né? Então não raramente a gente vê pacientes jovens sendo operados e próteses de joelho por causa de excesso de obesidade. A gente quando vê um paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, a gente fica assustado. Eu, por exemplo, eu já teve casos de pessoas que eu, vamos dizer, há 7, 10 anos atrás, eu vi mais gordinho e passei pela pessoa na igreja, nem fiz ideia quem era. A pessoa que veio, me abordou e disse, olha, eu sou fulano, porque fez a cirurgia e sumiu. Não, tem caso você tirou outra pessoa de dentro daquela. Exatamente. Eu conheço um caso assim, aliás, vários casos assim, mas conheço 2 casos assim que eu fico completamente assustado, né? Uma pessoa que perdeu outra pessoa dela mesma, ela perdeu o peso dela hoje, ela tinha 140 quilos, hoje pesa 70 quilos. Isso acaba mexendo até com a identidade do paciente, né? Sim. A gente até vai falar um pouco sobre essa parte psicológica, mas a gente quer convidar o pessoal de casa, que eu tenho certeza que muitas pessoas querem tirar dúvida. Já tem até. Olha, até então já na linha. aí. Inclusive o senhor Fábio Gato está na linha. É o Fábio Gato, lá de São Paulo? Ele tem uma padaria lá em São Paulo. E ele também foi submetido. Esse é um dos que eu falei que tirou um outro peso dele. Né? Tirou um outro Fábio. O Fábio, eu nunca consegui dar um abraço no Fábio Gato e encontrar as mãos atrás. Agora eu abraço ele assim, ó. O Fábio tá magrinho, né, Fábio? Bom dia para vocês. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Fábio tá falando de São Paulo, né, Fábio? São Paulo, Zona Norte. Pois é, o Fábio é um dos que eu vi uma foto dele um dia no Twitter de um jeito, depois passou um tempo, eu vi ele no hospital e depois, uns dias depois, eu vi ele em pé. Eu falei, mas não é a mesma pessoa, não tem caminho É o de irmão ser. gêmeo dele, né? Ô Fábio, você pesava... Pesava 132. 132 quilos. 41 de MC, de índice de massa corporal. Uau, 41. Isso é muito alto, doutor? Isso é mórbido, 41 é mórbido. Acima dos 40, obesidade mórbida, né? Eu peso 91. Tá. Que tipo de problema que você enfrentava, ô Fábio, com a questão da obesidade mórbida? Primeiro eu fiz a redução, mas eu também fiz com um desvio do intestino.
É uma técnica que eles desviam o intestino, então automaticamente você vai comer, o corpo não vai reter nada nem de gordura e nem de proteína, né? Por isso você tem que tomar um comprimido de vitamina por dia. E eu tinha quase diabetes no limite, era triglicérides, toda essa parte de exame de sangue era tudo alterado, meu. E o sono melhorou também, Fábio? Oi? O sono melhorou? Olha, eu usava CPAP, né? Pra falar a verdade, eu tinha uma CPAP é um aparelho para você dormir, né, Fábio? CPAP é um aparelho que põe no rosto, assim, para... Isso, para ele conseguir dormir a entrada do ar, porque a pressão do oxigênio. Eu fiz dois exames e deram uma apneia por minuto durante a noite. Aí eu usava o CPAP. Hoje não uso mais, nem ronco mais, para falar a verdade. Uau. Olha. A única coisa que, pelo jeito, a cirurgia bariátrica não arrumou é que você continua corintiano, é isso, Fábio? Isso não tem jeito, né? Gordinho ou magrinho vai ser Corinthians. Você recomenda a cirurgia, então, no caso, Fábio? Olha, eu recomendo. Como eu tenho uma padaria, bastante gente vem, tem muita gente que não me conhece, chega, não me cumprimenta por não me conhecer, né? Porque realmente 41 quilos é uma diferença grande. E para as pessoas que eu conheço, que são gordinhas como eu era, eu recomendo. Tudo bem que... se você for ver, se a gente tiver uma força de vontade, a gente até consegue. Mas se a pessoa já está meio desanimada, isso dá um ânimo de vida na pessoa assim fenomenal. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir correr atrás dela hoje. Você fez há quanto tempo a cirurgia? Há 7 meses. Então você hoje não tem, vamos dizer assim, não tem nenhum sintoma, nenhuma sequela advindo da cirurgia? Nada, eu não tenho nada. E na verdade eu continuo comendo de tudo que eu comia antes. Não na mesma quantidade, lógico que você come um pouco menos, porque essa cirurgia com o desvio do intestino, ela te dá a liberdade de você continuar comendo. Não a mesma quantidade, mas continuar comendo. Lógico que se você comer muita gordura, vai alterar seus exames, vai alterar seus índices. Isso é uma coisa normal, tanto para o magro como para o gordo. Mas eu estou tranquilo em questão de comida, em questão de vida normal. Lógico, 41 quilos a menos, né? Muito Agora, bem. aproveitando, até Obrigado, viu, Fábio? Quer que você fale? Porque o que acontece, o que eu percebo também, o Fábio está aí para comprovar isso, há uma mudança de ânimo na pessoa também, doutor, porque é a questão de você estar sempre indisposto, né, no excesso de peso, e o que eu percebo no Fábio também, o que ele fala muito, é que o ânimo dele mudou muito, ele faltava um ânimo para algumas coisas. Isso acontece? Sim, no caso do Fábio especificamente, o Fábio era portador da apneia do sono, né? A apneia do sono é o que ele comentou, a cada minuto ele acorda, né? Então, a produção no dia seguinte desse paciente, ela é muito baixa. A apneia do sono é um problema mais frequente nos homens, né? E afeta diretamente a vida laboral dessa pessoa. Porque o cara não dorme e não consegue estar bem no dia seguinte. Não consegue concentrar. Né? Então, isso é um problema muito grave. A apneia não é um sintoma muito comum na obesidade. Talvez aí, no global, 10, 15% dos pacientes apresentam apneia, principalmente nos homens. Pode ser magrinho e ter apneia também, no caso? Não, mais comum na obesidade. Mais comum na obesidade. Deixa a gente liberar o Fábio. Fábio, obrano, porque você está no interurbano aí. Obrigado, um abraço para vocês, Deus abençoe. Até mais. Amém, Fabião.